mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Esse livro também pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo, porque registra a ação do Espírito em todo o livro. O Espírito desce em Atos capítulo 2 e ele enche todos que estavam naquela casa. Atos capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 10. Eu queria, Paulo César, que nesse primeiro versículo, coloca na Almeida Revista Corrigida, pra gente, eu quero trazer essa expressão aqui para vocês, que fala muito do que nós vamos começar a ministrar. E logo depois a gente vai voltar para a NAA, para vocês entenderem o porquê que essa versão Nova Almeida atualizada ela é importante para nós entendermos, né? Então o texto diz ali, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Aqui, nesse texto, nessa versão, está trazendo uma informação que eles subiam juntos. Diga para o irmão do lado, subiam juntos. E nós estamos aqui hoje juntos. A nossa igreja é unida, nós estamos caminhando juntos. Amém, irmão? Agora volta para a NAA, para vocês entenderem. Lá falava que a hora nona. A Almeida atualizada diz o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então sempre essa versão ela vai estar traduzindo de uma maneira que a gente entenda. Às vezes as outras versões vão falar, andou 1 milha. Aqui já vai estar traduzido para quilômetro, já metragem correta e tudo certinho. Então vamos seguir o texto para a gente entender. Então Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então, esse verso 2 já está nos trazendo informações importantes, que ele não ia sozinho, alguém levava. Você já sentiu assim, chegar na igreja porque alguém te trouxe, alguém te puxou, alguém te empurrou, alguém te trouxe amarrar, porque na verdade você não queria estar aqui. Mas alguém te trouxe. E talvez vai ter momento que alguém vai nos empurrar, vai nos trazer. A situação vai fazer isso para nós. E aí diz que ele estava sendo levado, um homem coxo de nascença, que diariamente, não era um dia, não era domingo, não era somente no sábado, não. Era todos os dias, alguém pegava ele, levava ele para frente da porta Formosa. Olha lá, o texto está falando, diariamente era colocado na onde? Na porta do templo chamada Formosa. Para que ele era colocado lá? Para pedir esmolas aos que entravam. Então, ele é levado a esse lugar e tem uma finalidade. Quem vai para a igreja vai para quê? Para servir a Deus, para derramar a verdadeira adoração. Mas tem gente que vem atrás de esmola. Tem gente que vem na porta da igreja, ele fica aqui porque ele quer alguma coisa, ele veio com interesse. Então, esse homem está sendo colocado porque ele tinha uma função. E qual que era o desejo dele? Esmola. Ele queria dinheiro. E aí, é um ambiente de excelência, mas ele está recebendo o resto. Ele está recebendo a esmola. Verso 3. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que ele lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus. O Nazareno, levanta-se e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus.
E todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E eu quero dizer algo para você nesta noite. Talvez as pessoas vão olhar para você, aonde você passar, aonde você caminhar, e as pessoas vão ficar admiradas com o que Deus vai fazer na sua vida, porque o milagre que Deus vai fazer vai ser evidente. A presença de Deus vai ser evidente na sua vida. Aonde você entrar, as pessoas vão olhar e falar: eu estou maravilhado do que Deus fez na sua vida. Só quem recebe, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. A palavra é liberada. Recebe quem tem fé. Levanta a mão e recebe. Diga: eu recebo em nome de Jesus. O milagre na minha casa, o milagre na minha vida, o milagre na minha família, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Toma o seu lugar, irmão, glorificando o nome do Senhor. Toma o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, quando eu olho para Atos capítulo 3, eu percebo duas perspectivas. Pastor, que perspectiva? Tem duas, irmão. A primeira é a expectativa humana. Qual é a expectativa humana? Aquele homem estava indo atrás de esmola. Sabe por quê? Porque o homem não consegue enxergar além do natural. Mas quem está subindo, que é Pedro e João, dois homens que foram treinados com o mestre dos mestres, dois homens que viveram com Jesus, dois homens que andaram com Jesus, dois homens que receberam o Espírito Santo, dois homens que estavam preparados no propósito, cheios do Espírito Santo de Deus. E qual que é a segunda perspectiva? Porque a primeira, pastor, é a expectativa humana. A gente pensa raso, a gente pensa no hoje, a gente não projeta no amanhã. A gente sempre pensa no hoje, no agora e no que sua mão consegue pegar. Mas quem anda e quem tem propósito de Deus, ele tem uma segunda perspectiva. Qual é a segunda? O propósito de Deus. Expectativa humana versus propósito de Deus. Pastor, a minha expectativa daqui 10 anos é ter uma casa na roça, é ter um carro melhor, os meus filhos estarem na faculdade, já estarem formando. Essa é a perspectiva humana. E Deus vem e fala: não, eu sonhei, o que eu sonhei é muito maior do que você pode imaginar. O meu propósito para você não está nisso. Meu propósito para você está em situação diferente. Agora vamos observar o texto. E para trazer à luz, a expectativa humana era esmola. Ele estava esperando vir dinheiro na mão dele. E o propósito divino, o propósito de Deus na vida dele era restaurar ele. Para quê, pastor? Para ver ele sorrir? Você sabe o que aconteceu depois que esse homem ele foi curado? Eu vou contar aqui para vocês. Minha voz não está boa, Sidney, dá uma melhorada aí. O que acontece? Quando ele é curado, Pedro e João estão subindo, ele é curado. De repente, o que ele faz? Ele vai para a casa dele? Mas como assim? Ele recebeu a cura, ele podia ir para o baile, ele podia viajar, ele podia ir para a casa dele, ele podia ir para vários lugares, mas onde ele entrou? No templo. Porque ele foi curado e ele corre para o templo. Muito bem. Aí o que acontece? As pessoas estão olhando para ele dentro do templo. Ele não podia entrar dentro do templo, mas aí ele entrou. E aí quando ele entra dentro do templo, o que as pessoas olham para ele e falam? Ficam admirados. E ele começa a questionar, quem fez isso? E Pedro e João falam, não é mérito nosso, não foi nós que fizemos. Então como foi que ele ficou curado? Foi naquele que vocês crucificaram, mataram, mas ele ressuscitou. E foi no nome dele que esse homem foi curado. Então existem curas e trabalho que Deus vai fazer na sua vida e na minha, que não é para ver um sorriso no seu rosto. É para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome dele seja glorificado. Você está entendendo, irmão? O milagre não vem porque eu estou pedindo, clamando, porque eu subo no monte, não. O milagre vem para que o nome de Jesus seja glorificado.
Então, muito bem. Aí nós olhamos, então, na expectativa humana, era esmola, o propósito de Deus era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí, para dar base a esse ponto, essa análise que eu estou fazendo, eu queria comentar com vocês sobre um livro da Bíblia chamado Ruth. O livro da Bíblia chamado Ruth conta a história de uma mulher que se casou com um dos filhos de Noemi. Noemi, de repente, tem uma fome muito grande em Israel, próximo de Jerusalém, numa cidade chamada Belém. Então eles vão para Moabe, a região dos Moabitas. Quando chega lá, ela, o esposo e os 2 filhos, os filhos casam com 2 moabitas. Uma chama Orfa e outra chama Ruth. As 2 são moabitas. Só que, o que acontece? O marido de Noemi morre. E os 2 filhos de Noemi também morrem. Agora fica Orfa, Ruth e Noemi viúvas. Noemi então vira para as 2 e fala: eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou voltar para Belém, na verdade. Eu vou voltar e vou viver de ajuda de parentes. E aí Orfa decide ficar em Moabe. Noemi vira para Ruth e fala: Ruth, você é nova, você é bonita, fica em Moabe, se casa de novo, segue a sua vida. Aqui não tem os padrões da minha cultura judaica, não tem lei mosaica para você. Você pode casar, segue a sua vida, ninguém vai te matar, ninguém vai te bater, segue a sua vida, você não vai ter problema. Mas se você voltar comigo, vai ser problema. Porque você não vai ser aceita, as pessoas não vão querer casar com você porque você é moabita, você é um povo maldito, no seu sangue corre maldição. Não, você não está entendendo, o texto não revela, mas claramente Noemi fala para Ruth: não vá, porque você está fadada a morrer. Ninguém vai casar com uma mulher moabita, ainda mais uma viúva. Ela fala: não, eu vou contigo, Noemi. Porque deixa eu falar, desde quando eu casei com seu filho, eu vi você. Eu vi o seu Deus e eu vi a sua fé. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você deitar, eu me deitarei também. Eu vou contigo. Ela vai com Noemi. Quando elas chegam, irmão, sabe o que Noemi fala para Ruth? Fala assim: Ruth, nós não temos o que comer, Ruth. Nós não temos o que comer, Ruth. Faz o seguinte, vai para o campo e pega do resto. Pega o que sobrar e traz para a gente comer. Deuteronômio, capítulo 24, verso 19. Nós vamos ler até o 22. Leia comigo aqui no telão. Quando isso aqui Moisés falou, Deus falou a Moisés. Olha o que Deus falou para Moisés. Falou assim: quando estiver no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espiga, não volte para buscar. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para a viúva. Para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizer. Quando sacudirem a oliveira, não volte para colher o fruto que ficou nos ramos. Deixe que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem vindima, ao fazerem a colheita das uvas, não sejam rigorosos demais, deixe que os restantes fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para a viúva. 22. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. Ruth, irmão, vai pegando o que sobrava da colheita. Então, qual era a expectativa de Noemi e de Ruth? Qual que era a expectativa dela, irmão? O que restava? A esmola. A expectativa humana é a esmola, é o que sobra, é o que resta. Mas o propósito de Deus é muito maior do que a nossa expectativa. O território que ela vai pegar, os feixes, é um território certo.
Ela não foi pegar feixe em Moabe, ela foi pegar feixe na cidade de Israel, na cidade de Belém, num campo de um homem que Deus preparou para aquele momento. Irmão, sabe por quê? Por que esse homem foi curado? Porque ele estava no lugar certo, no momento certo, na porta formosa, na frente do templo, esperando o milagre acontecer. Não tem problema a sua expectativa ser pequena, você precisa estar no lugar certo. Aí ela vai, o que acontece? Ela vai no lugar, e aí tem o Boaz. Quem é o Boaz, gente? Quem é esse homem? Esse homem é um homem que Deus preparou. Aí ela chega lá e ele olha para ela e fala, uau. Pergunta para o servo, quem é aquela? É essa aí, ela é a nora, o nome dela é Ruth. Ela é a nora de Noemi. Ela é casada? Não, ela é viúva. E aquela mulher enche os olhos de Boaz. E aí, irmãos, eu não vou ministrar sobre Ruth, mas eu quero trazer para você a história que Boaz, ele pede para o servo, deixa as melhores espigas para cair. Deixa o melhor fruto cair. Você sabia que você vai colher fruto que você não plantou? Porque Deus é bom na sua vida, você sabia disso? Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, e vão vir outros colher. Deixa eu falar, vai ter fruto que você vai colher na sua casa, os seus filhos vão colher, os seus netos vão colher, não porque eles plantaram, mas porque você plantou. No dia de dor você saiu e foi colher, no dia de dor você teve fé, no dia de dor você creu, no dia de dor você buscou Jesus, e Jesus entrou na sua casa e ressuscitou a sua família, ressuscitou os seus sonhos, não porque você plantou, mas porque alguém teve fé. Que seja eu e você esse alguém de fé, seja eu e você esse alguém que vem para a porta formosa, que seja eu alguém que se posiciona, e Deus vai dar vitória para a sua família, para a sua casa, para a sua descendência. Aleluia, aleluia. Ela saiu de casa com uma expectativa de pegar o resto, mas quando ela chega, Deus preparou um homem para ela, um homem bondoso, um homem amável, um homem que servia a Deus, um homem temente a Deus, um homem que decidiu pagar a dívida dela. Ele pagou a dívida dela, ele comprou o campo, ele pagou a dívida e ele perdeu o nome dele. Você não está entendendo? Se você for ver o livro de Ruth, quem se casasse, comprasse a dívida para redimir Noemi, ia casar com a viúva, e o nome dele ia morrer, porque ele ia dar descendência ao nome do marido que morreu. Não tenho tempo para ministrar sobre isso, mas Boaz, ele decidiu acabar com o nome dele, para seguir o nome do falecido. Ele casou com uma mulher para colocar o nome dele em evidência. Parece que Jesus fez isso por mim e por você também. Ele se fez maldito e subiu numa cruz, só para colocar o seu nome escrito no livro da vida. Aí, irmão, ela vai com expectativa de resto, mas quando ela chega, ela é abençoada. Pastor, como? Me diz como. Ela se casa com Boaz. Eles têm um filho. Sabe como era o nome do filho? Obed. O nome do filho era Obed. Aí Obed se casa e tem um filho. O nome do filho de Obed é Jessé. Jessé se casa, tem 8 filhos. E o 8º filho se chama Davi. E de Davi veio o rei dos reis e senhor dos senhores. Ruth, uma moabita, uma pessoa que não tinha nada, uma pessoa que decidiu e disse assim, abriu a boca e falou a semente que ela liberou: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E Deus anotou, Deus escreveu. Deus escreveu e falou: Ruth, mulher maravilhosa. Eu estou atrás de pessoas não com descendência de maldição, porque em Cristo todas as maldições foram quebradas em Cristo Jesus. Pastor, eu tenho uma maldição na minha família, toda mulher que casa não dá certo, todo homem vira bebum, tudo não presta. Eu estou falando, Jesus chega hoje, quebra toda a maldição, aleluia.
Irmão, expectativa humana versus propósito divino. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. Em Atos capítulo 3, verso 1 a 10, nós lemos no começo. E Pedro e João subiam juntos. É isso que o texto está falando, e o autor do livro de Atos é Lucas, um médico, um homem inteligente, formado no Egito, mas ele é grego, um homem que tem consistência, sabedoria, poliglota, fala várias línguas, escreve, um homem inteligente, e ele vem e ele faz questão de colocar, eles caminhavam juntos. E é muito enfático, porque eu vou trazer a você momentos que esses dois estavam juntos. Esses dois caminhavam juntos, diga junto. Irmão, nós aqui na igreja, nós precisamos estar junto. É um propósito? Junto. Vamos fazer? Junto. Vamos caminhar? Junto. Vamos visitar? Junto. Vamos fazer evangelismo? Junto. Nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Neemias não fez nada sozinho. Abraão não construiu nada sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente quer viver o melhor de Deus, nós precisamos estar juntos. 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 De mão dada. Unidos no mesmo propósito, na mesma visão. Nós precisamos caminhar junto. Pedro, irmão. Abre para nós em Lucas, por favor, Paulo César. Fica preparado aí. Lucas capítulo 5, verso 10. Lucas 5:10 é um momento onde Pedro e João não tinham conhecido Jesus ainda. Antes de Jesus, esses dois já caminhavam juntos. Olha para você ver o texto. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, Simão é Pedro, não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você será pescador de gente. E aí, o que acontece aqui? Jesus chama Pedro, mas chama também Tiago e João, que eram o quê? Sócios. Eles eram sócios no ramo do quê? Da pesca. Então, esses dois, que antes de servir a Jesus, eles já andavam junto. Eles já caminhavam juntos, já eram sócios de um negócio junto. Eu vou falar rapidamente, irmão. Quando Jesus ele vai até a casa de Jairo, esse milagre eu acho que é o próximo milagre que vai ser ministrado aqui, então eu não vou falar muito dos milagres. Quando ele vai até a casa de Jairo, ele vai entrar na casa de Jairo, ele manda todo mundo sair e vai subir, fala, só fica o pai e a mãe da menina, e a menina estava morta, deitada, mas agora vai entrar comigo, Pedro e João e Tiago. Pedro e João sempre estão andando junto. Vai entrar no momento nessa história da ressurreição de uma menina, entra junto. Eu quero vocês dois comigo. Aí quando Jesus vai acessar o Monte Tabor, diga Monte Tabor. É o Monte da Transfiguração. Quando vai acessar, ele olha para os 12 discípulos e fala, Pedro e João, vem Tiago também, eu quero vocês comigo. E eles sobem, quando eles sobem vê o quê? Vê Jesus Cristo transformado, glorificado, brilhando que não dá para olhar a glória dele. E quando olha, o que ele vê de um lado? Vê Moisés. O que ele vê do outro? Vê Elias. Esse ambiente de glória, Jesus está levando esses dois, porque os dois caminham junto. Se um vai, o outro não fica para trás, eles estão juntos, eles estão caminhando junto. Outro momento que Jesus vai chamar esses dois, ele vai celebrar uma ceia. Diga, ceia do Senhor. A última ceia, vai preparar a ceia. Então Jesus fala, eu preciso de pessoas que honram a minha mesa. Pessoas que honram a minha mesa. Eu vou mandar qualquer um não, eu vou mandar dois. Abre para nós Lucas 22:8. Olha quem Jesus vai mandar arrumar a mesa da ceia. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Então, irmãos, o Senhor está mandando esses dois andam junto. Outro momento, na noite que Jesus vai ser preso no Getsemane, tem 11, porque Judas já saiu dali, porque Judas foi vender Jesus, tinha 11, ele olha para os 11 e fala, não, eu vou chamar Pedro, João e Tiago, vem comigo, porque eu estou angustiado. E quando eles chegam, eles veem Jesus orando, e o que é que eles enxergam? Eles enxergam a fraqueza de Jesus humana. A fraqueza de Jesus, ele estava prestes a subir na cruz do Calvário, e o que está acontecendo? Ele está suando. E que suor é esse?
É um suor comum de ansiedade? Não, é um suor de sangue, porque ele está carregando o peso do pecado da humanidade inteira. Pedro e João estão no ambiente da oração. Pedro e João estão no ambiente da glória. Pedro e João estão no ambiente da ressurreição. Pedro e João caminham junto, andam junto, sente junto, ora junto, chora junto, estão juntos. Prenderam Jesus, olha para você ver, na noite que ele vai ser preso, eles estão juntos, orando. Jesus morre, olha, Jesus vai ser julgado. Quando Jesus vai ser julgado, quem que entra lá na casa de Anás e Caifás? Pedro e João. João entra no processo do julgamento e Pedro fica na fogueira, mas isso dentro da casa. Eles estão juntos, eles não andam separados, eles estão juntos. Pastor, e quando Jesus morre? Jesus morreu. E quando Jesus ressuscita ao terceiro dia? Vamos observar esse texto, João capítulo 20, verso 1 a 8. João 21 a 8, olha o que o texto vai dizer. No primeiro dia da semana, que dia é esse? O dia de hoje, é o dia de domingo. De madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo e também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lenços, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro no túmulo também entrou e viu e creu. Esse outro discípulo é João. Ele está escrevendo e ele não põe o nome dele, porque ele é um discípulo que não quer dar evidência a ele quer dar evidência a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, eles vão correndo para o túmulo, eles andam junto, eles correm junto, eles comem junto, eles sentam junto e eles oram junto. Atos capítulo 3, você viu, eles estão indo às 3 horas da tarde fazer o quê? Orar. Atos capítulo 8, versículo 12 a 17. Quando Filipe, ele vai pregar em Samaria, o poder de Deus desce, Marcos, naquele lugar. O poder de Deus alcança as pessoas. E Filipe começa a batizar todo mundo. Filipe começa a batizar todo mundo. Só que o Espírito não havia descido em ninguém. Olha o texto para você ver. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Verso 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. O maior desafio, irmão, é caminhar junto. Tem gente que quer andar sozinho, o ministério dele é sozinho, se ele está na frente é ele que faz, se ele estiver na frente tudo certo, mas se outro estiver, ele não vem, ele não participa, ele não atua, ele não ajuda, ele não põe mão em nada. O problema da igreja hoje é que não tem unidade. As igrejas de Anápolis não têm unidade. O erro da igreja é querer caminhar sozinho, e um exército de uma pessoa só não vale para nada. Você que está na sua casa, você tem que se unir com seu esposo, vocês dois são mais fortes na direção dos filhos. Se um fala uma palavra, o outro fala outra, irmão, a corda arrebenta. Entenda, 2 são melhor do que 1. 2 é melhor do que 1. Amós
Amós capítulo 3, verso 3. Será que dois andarão juntos se não estiver de acordo? Sabe por que às vezes a igreja não vai para frente? É porque um está de olho na esmola e o outro está de olho no propósito. Sabe por que a igreja não prospera? Porque tem pastor, tem presbítero, tem obreiro que ele está afim do aplauso, ele não está afim do propósito, da visão do reino. Tem gente que faz evangelismo, mas ele filma tudo. Por quê? Porque ele quer like. Tem gente que dá oferta, mas ele faz questão de tirar um print para mostrar que ele deu. Que tipo de evangelho é esse? O evangelho verdadeiro é aquele evangelho que eu não apareço, mas que o nome de Jesus seja glorificado. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque você vai ver naquele texto de Atos capítulo 8, que Simão, ele queria, eu quero fazer esses sinais que vocês fazem. Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que eu tenho que pagar para você, Pedro e João, para mim ter esse sinal aí que vocês põem a mão e o trem acontece? Tem gente que quer comprar, mas não quer pagar preço. Tem gente que quer ser cheia da unção, mas não senta para aprender e não ajoelha para orar. E aí, irmãos, quando você olha, ninguém faz nada grande sozinho. Isso não é fala minha, isso é coisa importante que nós aprendemos no decorrer da vida. Ninguém faz nada grande sozinho. Neemias não trabalhou sozinho. Jesus multiplicou pão e peixe, mas ele chamou os discípulos para distribuir, para levantar o cesto, e quando eles levantavam e abaixavam, acontecia multiplicação. Eles levantavam, abaixavam, acontecia multiplicação. Você vai observar, Jesus multiplicou. Jesus, ele pegou 70 discípulos e falou, vamos, cada um para uma área. Não, ele falou, vai de 2 em 2. Porque se um cair, o outro levanta. Se um duvidar, o outro confirma. Se um tiver fraco na fé, o outro levanta e fala, vamos, estamos juntos, vou te ajudar, estamos juntos, conta comigo, sou parceiro. O Senhor, irmãos, Ele criou todas as coisas, percebe? Deus cria o sol, as estrelas, Deus criou tudo. Aí Ele pega Adão e fala, Adão, vem cá. Eu criei tudo, mas eu não dou conta de pôr o nome nos animais. É assim que Ele falou? Não. Deus poderia fazer tudo. Não, mas Ele fala, eu quero que você participe, Adão. Faz o seguinte, eu criei o leão. Criei esse animal. Mas eu não sei que nome eu ponho. Adão, me ajuda. Jesus não precisa da sua ajuda, irmão. Mas Ele faz questão de colocar você na história. Ele faz questão de te dar a palavra certa para ministrar no momento certo. Ele faz questão de colocar você na história. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor podia ganhar Nova Vila e pôr tudo aqui dentro desse novo tempo. Mas Ele está falando, eu faço questão de você ir ali no vizinho e falar, prega o evangelho, traz essa pessoa para cá, enche o coração dela de alegria, abre o sorriso, ajuda alguém, traz peixes para a casa dela, aleluia. Irmão, Jesus podia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu, falou, eu vou colocar você comigo. Eu vou te ajudar de um lado, você vai do outro, e nós vamos juntos, e vai dar certo. Deus podia fazer, irmão. Mas Ele decidiu me incluir você. Você está entendendo o que a palavra está ministrando? Isso é só o primeiro versículo que falava que eles andavam juntos. Só que eu quero ministrar hoje com vocês 7 aprendizados que a gente tira com essa história. Vai ser rápido, não vai ser demorado. O primeiro aprendizado que eu aprendi, e estava lendo aqui em Atos capítulo 3, da porta ao propósito. Porque não adianta você passar uma vida inteira na porta, se você não abre o seu coração e não entra para viver o reino. O reino não é o que vai acontecer quando você morrer. O reino está acontecendo hoje. Quando Jesus morreu e você entendeu, você tirou a sua roupa, entregou para Ele, Ele morreu e pagou o preço pelo seu pecado, agora você é um representante dEle, um representante legal dEle aqui na terra. Tanto é que quando o diabo chega perto de você, ele sente o cheiro. O cheiro de quê? O cheiro do sangue de Jesus na sua vida, no umbral da sua porta, no coração. Precisa estar exalando esse cheiro. Ah, irmão, agora é o reino. O reino chegou, irmão. O reino não é amanhã, o reino é hoje. Pastor, mas eu sou pecador, irmão.
eu também sou pecador, mas Pedro também era pecador, João também. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que foi imputado nele foi justiça. O que foi imputado nele foi a graça. O que foi imputado nele foi o sangue de Jesus. O que foi imputado e deixado para ele foi o nome de Jesus. Tem poder para salvar, curar, libertar. Em nome de Jesus. O nome dele tem poder. Aleluia. Deixa eu falar. Você pode transformar vidas. Vira para o irmão e fala. Você pode transformar a vida. Porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Fala pro irmão aí, você carrega o Espírito Santo de Deus. Você não é à toa que você está aqui não, irmão. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu não sei que eu carrego. É igual o irmão, acho que foi eu até vou contar aqui, já aconteceu comigo também. O Igor saiu, foi no mercado e voltou de a pé. Só que ele foi de moto. Ele esqueceu a moto lá no mercado. E o problema é que eu e você às vezes esquece que a gente tem um Espírito Santo. Você vai no hospital e volta de a pé, enquanto Deus podia trazer você voando. A primeira atitude sua é tomar um remédio ao invés de fazer uma oração. Faz a oração e toma um remédio. A primeira atitude sua é tentar resolver com a força do seu braço. E o Senhor está falando, ei, a minha graça te basta. Você não entendeu ainda não? A gente esquece que foi nos dado poder e autoridade para esmagar a cabeça da serpente, esmagar os escorpiões. Foi nos dado poder e autoridade, mas quando eu não sei que eu tenho poder e autoridade, eu sou ludibriado pelo inimigo, por Satanás. Satanás começa a apontar o seu erro, mas você não sabe que você foi comprado com preço de sangue e pagado a sua dívida. E aí a gente fica nessa, a gente não sabe. A falta de entendimento faz o povo perecer. A gente precisa aprender um pouquinho mais sobre Cristo, sobre a obra do Evangelho em nós. Então, o primeiro ponto, irmão. A primeira, se você quiser anotar, você tem liberdade para anotar, porque a nossa mente ela é fraca e ela esquece. O primeiro aprendizado, o primeiro segredo que eu aprendo aqui, se você quiser anotar, anota aí. A vida de oração é a base do ministério. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou fazendo a faculdade lá na Univangélica de Teologia. Eu senti de aprender mais da Bíblia e eu estou apaixonado pela Bíblia. Estou apaixonado por tudo que a palavra de Deus tem para me entregar. Então eu estou fazendo a faculdade, só que deixa eu falar, não adianta o conhecimento, não adianta a leitura, não adianta grego, não adianta hebraico, se eu não tiver uma vida de oração. Se eu não orar, eu não sinto a presença. Se eu não orar, eu não transmito o que o Senhor quer falar com a igreja. Se eu não orar, eu posso passar palavra, mas o Espírito Santo não muda, não toca. O povo já está muito frio. O povo, na verdade, nem frio está, tão parado, tão congelado, para não dizer morto espiritualmente. Quando uma pessoa está morrendo e o coração para, o que as pessoas vêm com ele? Com desfibrilador, sim ou não? O coração dela está intacto, o coração não mexe, ele vem com choque. Quando não tem um choque, vem alguém ali e fica ali, ó. Os pastores, que são verdadeiros pastores, não que tem codinome de pastor. Porque essa semana, um pastor passou mal e a acompanhante dele chamou o SAMU, o corpo de bombeiro, para entrar dentro do motel. Lá em Goiânia. Aí a manchete é: pastor passa mal no motel com acompanhante. Aí eu fui ler o comentário. Alguém postou. Todo mundo caindo, matando. Alguém postou e falou: isso não é pastor não. Porque pastor de verdade, ele vela pela igreja, pela palavra e vive corretamente. Então tem muita gente usando o codinome de pastor. Só um adendo, tá, irmão? E aí o ponto é,
Os pastores de verdade, as igrejas que não se venderam, as igrejas que Jesus está no centro, que Jesus está no púlpito, que Jesus está na palavra, Ele não está do lado de fora, Ele está no lado de dentro, ministrando a verdade, consertando o povo, alinhando o povo, trazendo o povo, exortando o povo. Para quê? Para viver a verdade, viver a palavra. Se você me ama, obedece os meus mandamentos. Esse Jesus. Os pastores que não se venderam ainda pelo Evangelho. Porque tem como se vender pelo Evangelho. Como? Quando eu falo, irmão, eu fui lá em Jerusalém, trouxe esse tanto de azeite de lá, e é o seguinte, esse azeite vai resolver a sua vida. Cada um que tiver fé, sair do seu lugar, der uma oferta de R$1.000, eu vou te dar um pouquinho desse azeite para você passar onde você quiser. Igrejas aqui em Anápolis fazendo isso. Vendendo santo, vendendo profano. E Jesus está falando, tudo é de graça. Eu já morri, paguei o preço para você. A única coisa que você precisa é reconhecer é o seu erro. Se diz, você precisa despir dessa sujeira, desse velho homem, dessa prática pecaminosa. Vem como estás. E você, quando chegar em mim de rosto descoberto, você vai contemplar a minha glória. E você vai ser transformado à minha imagem. A imagem de Jesus precisa estar no seu rosto. A imagem e o caráter de Cristo precisa estar nas suas atitudes. Pastor, como é? Quando eu estou lá, no meu trabalho, na minha casa, eu preciso agir como Jesus agiria. Eu preciso negociar como Jesus negociaria. Você sabia que tem gente que ele não toma prejuízo? Eu vou fazer um negócio com o pastor Mateus. Se eu sair ganhando e ele sair prejudicado, para mim está tudo bem. Isso não é evangelho, irmão. Tudo que é certo, está tudo bem. Mas o evangelho não é aquilo que te promove, que te joga para cima. Evangelho é quando você some e ele aparece. É quando eu diminuo e ele cresce. É quando eu morro e ele nasce em mim. Eu usei aqui textos embasados em João Batista e embasados em Paulo. O evangelho é isso. É quando eu sumo e a glória aparece. E aí, irmãos, voltando, eu tenho um problema. Os pastores estão dando choque nas igrejas, tentando reanimar. A igreja de antigamente, que o pastor Ciro ministrou, a igreja de antigamente não precisava dar choque, porque era uma igreja viva. Era uma igreja que não tinha barganha. Eles vinham porque amavam a Deus. Eles esperavam da hora, ansioso para abrir a porta, porque ele queria adorar, ele queria louvar. A igreja na escola dominical, o culto de palavra era lotado. O culto de palavra era mais cheio. E as festas que tinha na igreja, congresso, era menos pessoas. Então a igreja de antigamente era viva. A igreja de hoje, os pastores estão tendo que dar choques. E às vezes, irmão, não tem jeito. Como desfibrilador não tem jeito. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Irmão, escuta a voz do Espírito enquanto ele ainda está falando. Porque vai ter um momento que não vai se ouvir a voz do Espírito. Vai ter um momento que vai chegar e você não vai conseguir ouvir. E esse momento não é quando a igreja for arrebatada, não. É quando o Espírito se apagar na sua vida. Você sabia que tem como o Espírito morrer, se apagar na sua vida? Tem como, sabia? Você sabe quando isso acontece? É quando eu peco e não sei que estou errado. É quando eu peco e nenhuma vozinha no meu subconsciente aponta, você errou. Porque você sabe, fiz um negócio errado, ó, tem uma nota de 100 aqui, ó, no cantinho. Eu venho aqui abaixo e, ó, coloco aqui, quietinho, certo? É minha nota? Aí a voz vai falar assim, eu fiz errado, eu sei. Mas há uma voz na minha cabeça falando assim, cara, essa nota não é sua. Quem perdeu é relaxado. Como é que falava? A gente falava, né? A Juliana que falava isso aí. Irmão, o que acontece? Não é sua. A voz está falando. Enquanto a voz está falando, é porque o Espírito ainda está aí, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí.
Agora, quando eu pego e faço o que é errado, eu xingo, eu roubo, eu furto, eu prostituo, eu faço, eu acesso, eu faço e me sinto bonzão, ó. A Bíblia que está errada, ela precisa ser atualizada. Esse pastor aí, ó, é quadrado. A igreja ali aceita se deitar antes do namoro, antes do casamento. Beber? Não, eu posso beber, tranquilo, é só não me embriagar. Vai nessa, varão. A voz já se apagou. A voz já foi embora. E agora, meu amigo, para você ressuscitar, é só ser alguém de muita fé. Como Jairo tinha fé. E Jesus foi lá e ressuscitou o filho dele. Irmão, não é brincadeira, não. O evangelho não é brincadeira, não. Todo mundo está achando, não, o evangelho é assim, eu vivo uma vida, Deus sabe da minha dificuldade, sabe da minha fraqueza, No final, eu vou para o céu, vai dar certo, eu vou para o céu, mas a Bíblia é enfática. A Bíblia é enfática, ele fala assim, aquele que me ama e não guarda meus mandamentos, esse não me ama, ele está fadado ao fracasso. Ele está falando assim, eu sou a porta. Eu sou o caminho. E a Bíblia vai falar que o caminho é estreito. Largo é o caminho que leva para a perdição, mas estreito é o caminho que leva para a salvação. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Então, o primeiro ponto aqui é a vida de oração é a base do ministério. Eu preciso orar. Irmão, quantos aqui, seja sincero, levanta sua mão, quantos aqui oram uma vez por dia? Amém, pode abaixar. Quantos aqui oram 2 vezes por dia? Quantos aqui oram 3 vezes por dia? Amém. Atos capítulo 13. Enquanto ele abre, nós vamos ler do 1 ao 3. Olha o que a palavra vai falar. Orai sem cessar. É o que a palavra vai dizer. A palavra vai dizer, batei. Não está falando bate uma vez. Ele fala batei. É uma coisa contínua. Batei, pedi, buscai e me acharás. Outra coisa, Paulo e Silas estavam na prisão cantando e orando, cantando e orando. Outra coisa, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ana orava todos os dias. Neemias orava. Só no livro de Neemias tem mais de 12 momentos de oração. Teve um momento que Neemias orou 4 meses. Diga comigo, 4 meses. 120 dias orando. O que tem o problema da nossa igreja hoje, da nossa geração hoje? Um povo que não ora e quer ter o mesmo resultado de quem ora. Ah, pastor, então oração é um direito para a graça? Não, oração te leva para um ambiente de intimidade. Quem conhece o Neymar aqui? Conhece? Levanta a mão, quem conhece? Você não conhece o Neymar? Você já foi, sentou na mesa com ele? Ele sabe seu nome? O que Jesus está falando é, quando ele fala, expulsei demônio, preguei, fiz isso, fiz aquilo, ele fala, afasta de mim que eu não tenho intimidade. Você pode conhecer o meu nome, mas eu não conheço o seu. No céu você não é conhecido, porque só é conhecido no céu quem tem intimidade. E intimidade é, entra no seu quarto, fecha a porta e o teu pai em secreto, ele te ouvirá. Oração é intimidade. Um casal que se ama, o que acontece? Eles têm que ter intimidade. Na onde? Dentro do quarto. Jesus está chamando a gente para intimidade. Jesus está chamando a gente para intimidade. Hoje a palavra, são 7 detalhes aqui, mas o primeiro é vida de oração. É a base de qualquer ministério. Vida de oração, Atos 13, olha lá o que está falando. Havia a igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo é o Paulo aqui. Vai lá, verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse... Irmão, presta atenção, enquanto a igreja ora, o Espírito Santo se revela. Enquanto a igreja ora, o Espírito Santo se manifesta. Pastor, não estou sentindo a presença porque falta oração. Falta oração. Não temos oração. Não temos orado o tanto que a gente precisa orar. Irmão, se a gente orar, se a igreja orar, o céu desce. O chão treme. A presença entra. Nós saímos daqui diferente, com os nossos rostos brilhando, irmão. Aleluia. Olha lá.
e ele está falando, o Espírito Santo disse, separem agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Verso 3, por favor. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Abre para nós Tiago 5, versículo 7. O Espírito Santo se revela e se manifesta a uma igreja que ora. Fala pro irmão aí, ó. O Espírito Santo se manifesta quando a igreja ora. O Espírito Santo se manifesta quando a igreja ora. Olha lá, Tiago capítulo 5, verso 17. Portanto, irmão, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Verso 17, perdão, varão, desculpa. Elias era homem semelhante a nós. Elias era como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Agora vai para o 18. Depois orou de novo. E então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Irmão, um homem que ora, o céu anota. Ele fala, o que você ligar aqui na terra, eu vou ligar no céu. Se você orar, irmão, se você orar, Deus abre portas. Se você orar, os enfermos são curados. Se você orar, sua família é mudada. Se você orar, Deus abre porta. Se você orar e estiver no propósito dele, ele faz milagre, irmão. Aleluia, aleluia. Atos 4:31. Atos 4:31, sobre a oração. Olha lá. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos, não foi um, irmão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Irmão, se orar, como é que é aquela canção? Se eu... Puxa aí, Maico. Vamos adorar essa canção aqui. Sabe aquela canção, se eu orar? Puxa aí. Joga a nota aí. Peguei de surpresa ele, irmão. Sim. Puxa aí. Cante, irmão, cante comigo. O céu vai mover se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Amém. Peguei de surpresa. Desculpa, vasos. Irmãos, aqui nós aprendemos, a vida de oração é a base do ministério. Pastor, se a igreja orar, o céu desce. Se a igreja orar, os demônios vão ter que bater em retirada. Pastor, por quê? Porque nós somos santos? Não, irmão. É porque nós criamos intimidades, nós abrimos um canal, nós abrimos um caminho até Deus. A oração é falar com Deus. O véu rasgou, irmão. Nós temos livre acesso. É que a gente não quer usar, a gente não sabe usar, a gente não usa a ferramenta da maneira correta. E o Senhor falou assim, se você bater, se você pedir, eu vou responder. Aleluia. Glória a Deus. O segundo ponto, irmão, anote aí, muitas pessoas estão na porta do templo como mendigo. Muitas pessoas estão na porta do templo como mendigo. O lugar certo com a mentalidade errada. O mendigo espiritual, mendigo emocional, mendigo financeiro. Sempre com atitude de mendigo, vivendo do resto, vivendo da migalha, vivendo da atenção dos outros, querendo ser digno de dó. Já viu aquela pessoa que quando você chega, ela tá até boa, mas quando você chega, ela faz uma cara de coitado? Você já viu, Daniel? Pessoa que quer esmola. Sabe? E o Senhor está falando aí, levanta a sua cabeça. Eu não tenho só a porta e só o chão para você não, eu tenho que você levante. Eu vou te colocar de pé e eu vou fazer você viver coisas grandes.
Para de olhar para baixo, irmão. Começa a olhar para cima. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que aquele homem não podia entrar no templo? Ele não podia entrar. Por quê, pastor? Porque não se entrava no templo com alguns defeitos. Abre para nós em Levítico, capítulo 21, verso 16 a 21. Nós ainda temos tempo ainda para ministrar. O culto acaba às 8h30. Agora são 8h03. Levítico, capítulo 21, verso 16. Olha o que o texto está falando. O Senhor, quem falou para Moisés? O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do céu, do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver um pé quebrado, a mão quebrada, que for corcunda, que for anão, que tiver defeito nos olhos, que tiver sarna, que tiver feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. E eu vou deixar algo para a sua vida. Aquele homem não tinha direito de entrar no templo, mas Jesus, ele transforma isso hoje. Jesus, ele chega e pega o seu defeito e te coloca na mesa. Jesus vai pegar você, vai transformar você, vai colocar você de pé. Ele não está olhando para os seus defeitos, ele está olhando para o seu coração. Jesus está falando: não importa o seu defeito, não importa o seu pecado. Se hoje você quiser me aceitar, me estica a mão que eu te levanto, eu te pego pela minha mão direita, eu te levanto. Um exemplo disso, irmão, é Mefibosete. Mefibosete era coxo. Aos 5 anos de idade, vieram para matar os descendentes de Saul. Mataram primeiro Jonatã, mataram os irmãos, foram matando todo mundo. Esse menino, aos 5 anos de idade, uma criança, ele tinha uma ama, ele tinha uma pessoa que cuidava dele, uma babá. E aí o que acontece? Vieram os exércitos para matar. O que ela faz? Ela sai correndo com o menino, para esconder o menino. O menino era filho de Jonatas. E aí, sai correndo, e quando ela vai correndo, ela tropeça. E quando ela tropeça, o menino cai. E quando o menino cai, deixa o menino coxo. Eu não sei se foi um trauma na coluna, eu não sei o que foi. Mas fez com que o menino que andava e corria, agora se arrastasse. Por muitos anos, ele ficou escondido numa cidade chamada Lodebar. E nessa cidade, ele está escondido. Mas ele não estava vivendo em situação de mendigo. Ele estava guardado na casa de Maquir. Maquir cuidava desse menino como se fosse alguém da família. E aí vem Davi. Davi assume o trono. O que Davi tinha que fazer? Matar todos os descendentes. Por quê? Um descendente de Saul podia assumir o trono. Mas Davi tem um coração de Jesus. Davi tem um coração segundo o coração de Deus. E o que ele faz? Tem alguém da casa de Jonatã, o meu amigo, que eu possa de usar de benevolência para ele? Alguém fala, Ziba fala, tem um. Ele está em Lodebar. De repente, a carruagem real chega na casa de Maquir, em Lodebar, e abre e bate. Tem um homem nesta casa que tem sangue real, que se chama Mefibosete. O pai dele era Jonatã, tem eu. Ele sai já sabendo, vou morrer. Estou indo para morrer. Porque todos nós estávamos condenados para a morte. Todos pecaram, destituídos da glória e fadados ao fracasso, à morte eterna nós estávamos. Mas vem Jesus e nos dá uma oportunidade e nos coloca numa carruagem, que é a graça. A carruagem da graça te pegou, irmão. A carruagem da graça está batendo hoje na sua porta, está falando: ei, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, só aceita, entra na graça que eu te levo para a mesa, entra na carruagem da graça que eu te ponho na mesa, aleluia. Jesus está nos chamando, irmão, Jesus está te chamando, entra na carruagem da graça. Mefibosete entra na carruagem, está indo para lá, cheio de gente,
soldado para todo lado, todo mundo muito bem vestido e ele todo sujo, de rastejar no chão, sujeira, tudo sujo. Com certeza a perna dele estava desgastada, de tanto raspar ferida, raspar, curar. E ele tem um no coração: eu sou descendente de rei. Eu tenho sangue real. Como eu e você, nós estamos aqui feridos, muitos aqui estão tristes, muitos aqui estão com dívida, muitos aqui estão doentes, com enfermidade, ferida para todo lado, mas você tem sangue real, e está falando: um dia Jesus vem me buscar, um dia eu vou estar na mesa com o Pai, um dia eu estarei na mesa com o Pai, eu não estou nem aí que minha perna não presta, eu não estou nem aí que minha roupa é suja, eu não estou nem aí, mas um dia eu tenho essa certeza, o Senhor vai vir me buscar. O Senhor vai acabar com a minha dor. O Senhor vai acabar com o meu sofrimento. O Senhor vai acabar com o meu sofrimento. E aí ele vai, e quando ele chega, esperando a morte, a condenação, Davi fala: não, eu não vou te matar. Eu vou te restituir. Tudo que era seu, tudo que era de Saul é seu agora. Tudo que era da descendência do seu pai, do seu avô é seu. Você se tornou um homem rico, mas eu não quero que você vá para lá. Eu não quero que você vá lá para as coisas, porque Deus pode te dar dinheiro, Deus pode te dar empresa, Deus pode te fazer o homem mais rico da terra, mas não sai da mesa dele, não sai da mesa de Jesus. Não sai da mesa dele, irmão. Porque ele te tirou de Lodebar, não foi para te dar riqueza. Ele te tirou de Lodebar, foi para pôr na mesa dele. Aí ele pega esse homem, que é todo bagunçado, ele põe na mesa e fala: você é meu amigo. Senta comigo, come comigo, tem intimidade comigo. Todo dia de tarde eu vou tomar, eu vou almoçar, eu quero almoçar com você. Mas eu sou defeituoso. Não, eu não estou olhando o seu defeito. Eu não quero saber do seu defeito, eu quero saber do seu coração. Você vai ficar comigo? Você é meu amigo? Eu quero ter um amigo, você é o meu amigo. Senta comigo, conversa comigo, me dá conselho, eu te dou conselho. Nós estamos na mesa, eu quero viver com você. Eu não posso estar com seu pai, mas eu estou contigo. Irmão, você está entendendo a ministração da palavra? Aleluia, vamos parar de pensar como mendigo. Vamos parar de pensar pequeno, em nome de Jesus. O Senhor não está atrás do seu defeito. Você não podia entrar, você não podia. Mas vem Jesus e fala: o que eu tenho? Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus. Eu vou te dar Jesus. E com Jesus você entra e sai da onde você quiser. Com Jesus você vai entrar no templo, vai sair do templo, vai falar com Jesus, vai estar na mesa, você vai aonde você quiser. Por quê? Porque eu te dou Jesus. Aleluia. Terceiro exemplo, irmão. Você lembra do primeiro e do segundo? O primeiro, você não está anotando, né? Depois você pode acompanhar no YouTube, mas anote. Primeiro, a vida de oração é a base. Ora. Lembra disso? Ora. Sem intimidade. O Senhor vai falar assim: você ia na igreja. Muito bem. Você pregava? Que ótimo. Você tocava? Que bom. Afasta de mim que eu não te conheço. Como o Neymar pode falar para nós: não te conheço. Em nome de Jesus. O primeiro é a vida de oração. O segundo é: muitas pessoas estão na porta com a mentalidade pequena. Vem para a igreja, não fica pensando em migalha, não seja mendigo, não. Deus te colocou na mesa. Com Jesus você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. O terceiro ponto é: o que você tem pode mudar outras pessoas. Agora eu não te coloco na condição do coxo, agora eu te coloco na condição de Pedro. Pedro recebeu Jesus. Pedro foi transformado por Jesus. Pedro recebeu o Espírito Santo dentro dele. Pedro carrega algo. Eu e você carregamos algo da parte do Senhor. Quantos crê que tem algo da parte do Senhor? Quantos crê que tem o Espírito Santo dentro de você? Irmão, então deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem a presença do Espírito Santo de você, por que que nos lugares que você vai, as pessoas: me dá um dinheiro. Você fala: não tenho dinheiro. Aí você para por aí. É assim? É. Enquanto você podia continuar a frase: eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, mas eu posso fazer uma oração por você? Eu não tenho como curar o seu filho, mas eu posso orar?
A gente gasta tempo, irmão, com tanta coisa, fazendo tanta coisa, mas o que fomos chamados para fazer a gente não faz. A Bíblia falou assim, vinde a mim, vós estáis cansados. Depois que você vem, ele fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, e fazei discípulos. Se você se tornou um discípulo, por que você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Posso orar por você? Vamos orar, vamos fazer uma oração, vamos tomar uma decisão, vamos orar? Vamos. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho comida, mas eu posso orar por você? Senhor Jesus, eu não tenho nada, mas eu tenho a tua presença. Eu quero que o Senhor tome a vida dele. Eu quero que o Senhor entre no coração dele, na causa dele. O problema dele é financeiro, entra nas finanças. O problema dele é emocional, entra na emoção dele. Senhor, o problema dele é depressão, ansiedade. Entra, Senhor, nessa prova. Entra junto com ele, Pai. Eu não tenho, mas eu tenho a tua presença. Eu tenho quem pode resolver. Então faz, irmão. Em nome de Jesus, aleluia. Então você vê em Atos que ele fala, eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. No verso 6, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e anda. Quarto ponto, o nome de Jesus é que carrega autoridade. Esse é o quarto ponto, porque quando você fala em nome de Jesus, levanta e anda, a pessoa levanta e anda, você fica inchadão, né? Você fica grandão. Aí você enche, só que Deus está falando, ei, dá uma diminuída aí, porque quem fez o milagre, que carrega a autoridade é o meu nome. Isso aqui é mais para os religiosos. Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus que disse, e a palavra que Jesus disse, eu creio nessa palavra. Pedro e João aprenderam direitinho, estava lá nesse momento, e eles aprenderam, e o que eles fizeram? Eles estão subindo para o templo. Aí Pedro e João estão na cabeça deles. Nós aprendeu, né? Lembra aquele dia que Jesus falou que se a gente pôr a mão nos enfermos, eles vão ficar curados? Ah lá, João. Vamos orar por ele? Aí está subindo. Aí de repente o cara faz contato visual. O cara olha e fala, vou pegar umas moedas desses caras. Aí eles olham e falam, olha, mais uma chance para o nome de Jesus ser glorificado. Quando chega perto, irmão, eles não têm ouro nem prata. Mas nós vamos orar por você, meu amigo. Nós vamos fazer algo melhor para você, porque o dinheiro acaba, mas a presença de Deus, ela fica, ela transforma, ela muda, aleluia. Agora põe aí, por favor, Atos capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6, depois você vai para o 16. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. Verso 16, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Agora abre Atos capítulo 4, versos 7 a 10. Atos 4, 7 a 10 diz assim: e colocando os apóstolos diante dele, perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Vai para o verso 12, aleluia. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vai para o verso 17 e 18, mas para que não haja
maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome. A quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falasse nenhum e nem ensinasse o nome de Jesus. Irmão, o nome de Jesus tem poder. Vira para o irmão aí e fala: o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é poder. O nome de Jesus a libertação. No nome de Jesus a cura. No nome de Jesus a salvação. Aleluia. Aleluia. Quinto ponto, irmão. Quinto ponto. O poder de Cristo te fez acessar lugares que você nunca iria acessar. Aquele homem nunca podia entrar no templo. Mas o poder de Jesus fez ele, além de andar, pular, saltar, correr, adorar, gritar. E o nome de Jesus foi glorificado, porque ele entrou dentro do templo. O nome de Jesus foi lembrado dentro do templo. Quem fez isso foi Jesus. Quem fez isso foi Jesus. O nome de Jesus tem poder para curar. O nome de Jesus tem poder para te dar acesso a lugar que você achou que não ia. Irmão, deixa eu falar. Se você serve a Deus, você vai pisar em lugar que você nunca pisaria se você não servisse a Deus. Nunca pisaria. Aleluia. Aleluia. Vamos para o sexto ponto. O poder do evangelho gera um milagre público. Se você está achando que Deus vai fazer um milagre em você e as pessoas não vão perceber, o Senhor está falando: eu vou fazer o milagre na sua vida e vai ser público. As pessoas vão enxergar o milagre que eu vou fazer na sua vida. Para quê, pastor? Só porque eu sou bom? Só porque eu sou bonito? Só porque é isso? Não, o Senhor está falando: o meu nome vai ser glorificado na sua dificuldade. O meu nome vai ser glorificado no seu problema. Aleluia. O sétimo, irmão, o sétimo ponto. Tudo o que aconteceu é para a glória do nome do Senhor. Tudo o que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor. Abre para nós em Atos capítulo 3, verso 12 a 16. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o servo Jesus, o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, e quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro olha para todos e diz o seguinte: o mérito não é meu e nem de João. O mérito é de Jesus Cristo, o Nazareno. Quem sabe esse homem, irmão, não somos nós hoje. Quem sabe eu e você não somos esse que estamos à porta e nós não estamos vivendo o reino. Nós estamos vivendo de migalhas. Nós estamos vivendo de esmola. Mas o Senhor está falando hoje, muita gente está cansada, muita gente está na porta, muita gente está com a expectativa baixa. Jesus nos chama para levantar hoje. Jesus nos estende a mão. Agora eu e você precisamos pegar na mão dele e levantar. Ele vai nos fortalecer. Você percebe que Pedro vira para aquele homem e fala assim: eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele levantou? Não. Olha o texto, ele vai falar: levanta e anda. E ele, pegando na mão direita, o fortaleceu e levantou.
Muitas vezes eu e você, mesmo com uma palavra liberada como essa, eu não tenho como levantar mesmo. Ele está falando aí, mas eu já tentei levantar, faz 40 anos que eu estou tentando levantar e não consigo. Até para vir para a igreja eu preciso ser carregado. Até para vir para cá eu preciso ser trazido. Eu já perdi a esperança. Mas Pedro falou, eu libero uma palavra, mas além de liberar uma palavra, eu ando junto com você. Pedro e João só conseguiu porque estavam juntos. Desde o início até aquele momento, eles estavam juntos. Quando um duvidava, o outro fortalecia, eles estavam juntos. E ele vem para o terceiro e fala, nós vamos juntos. Se você não dá conta, eu te estendo a mão, pega na minha mão. A minha mão está aqui porque um dia alguém estendeu a mão para mim. Um dia eu estava afundando do lado de fora de um barco porque a minha fé era pouca, mas alguém estendeu a mão para mim e me levantou, me puxou do meu medo, da minha dificuldade, da minha tempestade. Ele me deu a mão. E eu sou Jesus na sua vida, e está aqui a minha mão, pega na minha mão. Eu tenho fé para nós dois, Irmão, deixa eu te falar, você sabe quem mora em você? Então estenda a mão para alguém, Deus vai levantar alguém através de você. Mas eu sou imperfeito, não é sobre você, é sobre o nome de Jesus, que tem poder, que faz o torto endireitar, que faz o pecador ser santo, que faz o imperfeito andar em santidade e em retidão. Ele estende a mão. Coloca para nós, Paulo, por favor, Atos 3, acho que 6 ou 5, eu não sei. Olha lá o que o texto, Pedro, porém, não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levante e ande. Olha o versículo 7. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Tem gente que não vai conseguir levantar sozinho, mas você pode ser esse amigo. Você pode ser esse alguém que Deus vai te usar, Deus vai colocar você no caminho dele. Para quê, pastor? Para ser Jesus na vida dele, porque Jesus não está aqui. Jesus, aonde ele está então? Ele está dentro de mim. Ele diz em João capítulo 14, ele fala, um dia eu não estarei com vocês, eu estarei em vocês. Aleluia. Jesus me usa, Jesus te usa, deixa ele te usar, irmão. Vamos parar de ser uma igreja parada, vamos parar de ser individualista, vamos caminhar junto. Irmão, essa igreja pode crescer, Iris, essa igreja pode crescer, Iris, mas só se eu e você andar junto. Só se eu e você andar de mão dada. Vamos parar, irmão, de se esconder atrás de ministério. Vamos parar de se esconder atrás de cargo. Vamos parar, irmão, vamos começar a olhar. Sai da porta, entra no templo. Sai da porta e vem cantando, vem louvando, vem adorando, vem pulando, aleluia. Glória a Deus nesse ambiente. É um ambiente de graça, um ambiente de adoração, aleluia. Jesus nos chama para levantar e nos chama para caminhar junto para um propósito, em nome de Jesus.